Olá, alunos, graça e paz. Esse que vos fala, pastor Valdinei, diretor da FAITEL, Faculdade Internacional Teológica de Líderes. Também diretor da WST, editora e gráfica da nossa revista da Escola Bíblica Dominical e, em alguns lugares, Escola Bíblica. Esta é uma aula introdutória da nossa revista da Escola Bíblica do primeiro trimestre do ano de 2026, que tem como título Carta do Apóstolo Paulo aos Romanos, baseado no tema central, que é a grande proclamação da justiça de Deus. Nós estudaremos durante esse primeiro trimestre de 2026 13 lições para uma imersão na mente de cada um dos irmãos, alunos da Escola Bíblica na língua portuguesa. Nós vamos explorar muito nessa lição sobre a justiça de Deus. A condenação do universo, baseada em Romanos capítulo 1, verso 3, que trata da demonstração irrefutável de que todos os seres humanos estão debaixo do pecado e necessitam da graça absoluta de Deus. Trataremos ainda sobre a justificação pela fé, baseada em Romanos capítulo 3, verso 5, o coração da carta, onde é anunciada a gloriosa verdade de que somos justificados gratuitamente mediante a fé em Cristo Jesus, sem as obras da lei. Também estudaremos a nova vida no Espírito, baseada em Romanos capítulo 6 e o verso de número 8, o chamado para a santificação, mostrando que a justificação nos leva à liberdade do domínio do pecado e à capacitação pelo Espírito. Ainda estudaremos a soberania e fidelidade de Deus, citado ou baseado em Romanos, capítulo 9 e o verso de número 11. O tratamento do plano eterno de Deus para Israel e as nações, reafirmando sua misericórdia. Estudaremos também a aplicação prática, baseada em Romanos, capítulo 12, verso 16, que trata da exortação para que a profunda doutrina se traduza em um culto racional e em uma vida prática de amor e submissão a Deus e a sua palavra. E nesta lição nós traremos uma palavra pastoral à igreja do século XXI, nos dias em que nós estamos, e todos nós sabemos que o estudo de Romanos não é apenas um exercício teológico, mas um chamado espiritual e prático. Esta carta aos Romanos nos lembra que, em meio ao relativismo e às distorções doutrinárias de nossos dias, a igreja deve ainda estar ancorada na sã doutrina da justificação pela fé. Todos nós sabemos que a fé, ela é a base que norteia todo cristão a compreender como se deve enfrentar os dias em que nós estamos vivendo, crendo que logo ali existe um lugar de descanso para todos nós. Nesta aula introdutória, eu quero glorificar a Deus por você que está nos ouvindo, você que é professor da Escola Bíblica no Brasil, você que é professor da Escola Bíblica em toda a Europa e os demais países que vão estudar essa revista. Na nossa Escola Bíblica nós temos a nossa revista por faixa etária.
jovens, adolescentes, crianças e adultos. Todos nós estudaremos o mesmo tema, que é a carta de Paulo aos Romanos. Então, nessa lição, a voz de Romanos, ou a voz da carta de Paulo aos Romanos, citada por Paulo, nos norteará durante esses 3 meses para compreendermos mais de perto o que o Senhor quer tratar comigo e com você, e principalmente com a sua igreja, que não deixa de ser cada um de nós. A igreja precisa fundamentar-se na justiça de Deus, revelada pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Até porque a Bíblia, em Romanos, capítulo de número 12, verso 2, nos adverte: e não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tem Bíblia que vai dizer do vosso entendimento, para que possamos experimentar qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos é um livro de transformação e não é de qualquer transformação. A transformação, ela é a transformação da mente. Então, eu quero crer que ao final desta revista, você que é aluno, você que é professor, nós que estamos do lado de cá e nos dedicamos a escrever esse trimestre, queremos que a palavra de Deus, ela penetre no mais profundo do vosso entendimento, para que, como disse Paulo, possamos saber qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus para nós. Então, nós precisamos, nesse trimestre, termos um olhar clínico para essa revista, pois há quem diga que se nós não tivéssemos os demais livros da Bíblia e tivéssemos o livro de Romanos é como se fosse uma mini Bíblia, pois dentro dele está todas as doutrinas que servem de alicerce para a salvação de todos aqueles que creem em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, na primeira revista de hoje, nós estudaremos o Evangelho de Romanos. E esse Evangelho, ele com certeza irá abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para compreendermos qual é a palavra, qual é a boa palavra de Deus para nós. Então, nesta primeira revista, nós temos o tema sobre a apresentação do Evangelho como poder de Deus para a salvação. Nosso texto áureo está baseado em Romanos capítulo 1, verso 16. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também do grego. Romanos 1, verso 16. Nossa verdade prática, ela diz o seguinte: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós temos a nossa leitura diária. Então, na segunda-feira, a leitura diária para ler em casa com seus filhos, ler em casa com sua esposa, ler pela manhã quando você acordar, foi baseada em Romanos 1,7 e trata da saudação e da apresentação deste Evangelho, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Então, a carta de Paulo, em Romanos 1, de 1 a 7, ela vai apresentar o Evangelho de Cristo. Terça-feira, Romanos 1, do verso 8 ao verso 12. Quem leu essa revista, justamente nesse dia, ela justamente tratou acerca do desejo de Paulo de visitar Roma. Quarta-feira, Romanos 1, de 13 a 17. A dívida do apóstolo e o poder do evangelho. Quinta-feira, Isaías 52, do verso 7 ao verso 10. A beleza do anúncio das boas novas. Sexta-feira, 1 Corinto, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. A loucura da pregação para os que
se perdem. Sábado, Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 2. A origem divina do Evangelho. Então, a leitura em classe está baseada em Romanos, capítulo 1, de 1 a 17. Você que tem sua Bíblia, pegue a sua Bíblia. Quem tem a revista, pegue a sua revista. Eu não vou ler esse texto da leitura em classe para ganharmos tempo aqui no nosso vídeo, mas acompanhe na sua casa, leia na sua casa. Nós vamos encontrar dentro dessa leitura verdades bíblicas que pode, de fato, mudar o entendimento daquele ou daquela que está pronto para servir a Deus. Qual o objetivo desta lição da Escola Bíblica desse primeiro trimestre de janeiro, fevereiro e março de 2026? Primeiro, quando terminarmos essa lição de hoje, que é a primeira lição desta revista, nós estamos aptos a compreender a identidade e a autoridade de Paulo como apóstolo. Definir o Evangelho como a mensagem de Jesus Cristo prometida no Antigo Testamento ou na Antiga Aliança. Entender o conceito de justiça de Deus e como ela é revelada no Evangelho. Reconhecer o poder e a universalidade do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê em Cristo Jesus, nosso Senhor. O contexto da lição é algo também que vai abrir a nossa mente para compreender a palavra de Deus. Então, o contexto bíblico diz o seguinte: a carta se baseia firmemente no Antigo Testamento. Apenas no primeiro capítulo, Paulo já alude à criação, as promessas aos profetas, a linhagem de Davi, e cita Abacuque. Ele está demonstrando que o cristianismo não é uma ruptura com o passado, mas o cumprimento fiel do plano de Deus revelado nas Escrituras judaicas. O contexto histórico desta lição que nós estamos estudando, ele é escrito durante o reinado do imperador Nero, entre 54 a 68 depois de Cristo. Para quem esta carta foi dirigida? Ela foi dirigida a uma comunidade cristã em Roma, que Paulo não fundou essa comunidade. Essa igreja era composta por judeus e gentios e provavelmente enfrentava tensões intensas e internas, especialmente após o decreto do imperador Cláudio no ano 49 depois de Cristo. E nesse processo, este imperador Cláudio expulsou os judeus de Roma e seu posterior retorno. Nós vamos ler nessa história estes acontecimentos e Paulo ele se dedica em trazer para nós algo que vai explicar bem profundo o que nós estamos aqui agora estudando acerca desta carta de Paulo. Nós temos agora o contexto teológico desta carta. Romanos é uma exposição mais sintética da doutrina da justificação pela fé. Paulo combate duas frentes. E se nós fizermos um aprofundamento teológico nesse texto, ou nesta lição, nós vamos encontrar que primeiro Paulo vai bater de frente contra o legalismo judaico. A ideia de que a salvação é alcançada pela obediência à lei e rituais. E Paulo vai demonstrar que a justificação não é por rituais, a justificação não é pelas obras, a justificação não é pela obediência a leis. Então, Paulo vai, primeiro, levantar essas duas exposições doutrinárias acerca da salvação
pela fé, e ele vai fazer essa exposição da justificação. E Paulo vai também trazer para nós a ideia de que a graça, ela anula a necessidade de uma vida santa. Então, Paulo vai também explicar isso, porque eles vão dizer que essas doutrinas, ou esses doutrinários, eles vão levantar uma tese de que, uma vez tendo a graça já vai anular a necessidade de ter uma vida santa. Então, depois que você alcançou a graça, depois que a graça lhe alcançou, você pode fazer o que você quiser, porque você já está salvo pela graça. Então, você pode cometer N deslizes, N delitos, e você ainda permanece com a salvação, porque a graça lhe alcançou. Nós, que somos de uma doutrina pentecostal, clássica, entendemos que a salvação, ela é condicional. E Paulo vai demonstrar isso durante toda a carta. Então, nós precisamos entender que a salvação, ela é garantida, tá? A salvação, ela foi nos entregue e Cristo pagou tudo isso na cruz do Calvário por nós, porém, ela é condicionada. Nós temos ainda, olhando para um subsídio teológico, nós temos um duplo status de Cristo. Por quê, pastor? Porque Paulo estabelece que Jesus é totalmente humano. E Paulo vai dizer que ele é descendente de Davi, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Então, nós vamos perceber que Paulo vai fazer algumas citações, Paulo vai trazer para nós ainda algo para aprofundar Cristo como 100% homem e também como 100% Deus. Então, Paulo vai falar um pouco também acerca desse nascimento de Cristo, do seu propósito como homem que veio para salvar todos aqueles que se haviam perdido. Nós vamos também perceber que Paulo vai falar, né, de um contexto teológico. Paulo vai também trazer para nós a justificação através da justiça de Deus. Então, a justiça de Deus veio justamente para pegar este homem caído e transformar este homem num potencial instrumento de Deus. Paulo vai também citar acerca de Roma como centro do poder, e aí Paulo vai datar isso, né, do ano 57 depois de Cristo. Então a mensagem de Paulo, ela é uma mensagem que vai trazer uma revolução. A palavra evangelho era usada para anunciar o nascimento do imperador, uma vitória militar ou um novo decreto imperial. Paulo está nesse texto, ou neste livro de Romanos, fazendo uma junção de algumas palavras, mas Paulo vai estar olhando para que esta palavra seja encaminhada também ao próprio Cristo. Então Paulo vai fazer uma declaração que o verdadeiro evangelho pertence ao Rei Jesus e não a César. Então Paulo vai fazer muitos confrontos quando ele faz esse aparelhamento sobre o livro de Romanos. Quando Paulo vai olhar para o processo do judeu e também para o grego, então Paulo vai trazer aí para a gente, que estamos estudando essa revista, também esta representação, tá, dessa universalidade cultural do Império Romano, e Paulo vai apresentar também o Evangelho que transcende as barreiras religiosas. Então Paulo vai citar em Romanos que este Evangelho de Cristo veio para judeus, veio para gregos e veio para diversas outras etnias, então com diversas culturas, e Paulo vai fazer
através da carta de Romanos, uma demonstração de que Cristo é o Senhor que está no controle de todas as coisas. Então, você que está do outro lado, nós vamos nos aprofundar nesta lição acerca do livro de Romanos, ou da carta de Romanos. É a primeira carta de Paulo. Então, Paulo vai fazer uma exposição teológica dentro desta carta, alcançando todas as doutrinas bíblicas, principalmente com relação à salvação em Cristo Jesus nosso Senhor. Então, a Epístola de Romanos, ela se destaca no cânon do Novo Testamento como a mais longa e teologicamente densa das cartas do apóstolo Paulo. Eu já disse a vocês que a carta de Paulo ela foi escrita por volta de 57 depois de Cristo, provavelmente na cidade de Corinto. Esta carta é um verdadeiro tratado fundamental sobre a fé cristã, que tem moldado o pensamento da igreja por séculos. Sua influência é incalculável, tendo sido instrumento para a conversão de figuras como Agostinho de Hipona e o catalisador para a reforma protestante através de Martim Lutero. Todos nós sabemos que a carta de Paulo foi uma das cartas que influenciou a reforma protestante, que influenciou a conversão de Martim Lutero, quando ele leu que a salvação é pela graça e isso não vem de ninguém, né, a não ser de Deus, e por isso ele vai fixar na porta da igreja em Estemburgo as 5 solas. Então, Martim Lutero, ele fica fascinado quando ele começa a ler a carta aos Romanos. Paulo, embora nunca tivesse visitado a igreja em Roma, sentiu uma profunda responsabilidade apostólica por aqueles crentes. A comunidade cristã em Roma era um caldeirão cultural composta por judeus, gentios, e Paulo desejava ardentemente estabelecer um fundamento doutrinário sólido para eles. Além de buscar seu apoio para sua planejada missão à Espanha, nessa primeira lição, mergulharemos na majestosa introdução da carta de Paulo aos Romanos, e a gente começa do capítulo 1, do verso 1 ao verso 17, onde Paulo, como um mestre, como arquiteto, estabelece a base para toda a sua argumentação. A natureza, o poder e o alcance universal do Evangelho de Deus através de Cristo Jesus. Então, nossa lição ela tem 3 principais tópicos, tem alguns subtópicos, e neste primeiro tópico nós estudaremos a apresentação do apóstolo. Então, Paulo vai dizer que ele é servo de Cristo. Então, o primeiro subtópico, ele tem um subtítulo, e esse subtítulo é Servo de Cristo. Você que está me acompanhando na lição, mantenha ela aberta para que possamos juntos fazer essa compreensão e essa análise desta primeira introdução da carta do apóstolo Paulo escrevendo aos irmãos da igreja de Roma. Então, Paulo, ele inicia sua carta identificando-se não com seus títulos ou conquistas, mas com a designação mais humilde e, ao mesmo tempo, mais honrosa. Ele começa. Servo, ele vai dizer que ele é servo de Cristo, ele vai dizer que ele é apóstolo e não foi apóstolo por qualquer escolha humana, ele vai fazer uma citação de que ele foi escolhido por Cristo. Então, a palavra servo, ela vem do grego e ela significa doulos, de Jesus Cristo. No contexto do primeiro século, um doulos não era um empregado contratado. Doulos aqui
aponta para escravo. Então, doulos era um escravo, o servo era um escravo, sem vontade própria, vivendo apenas para cumprir os desejos do seu mestre. Nós percebemos também que estes homens estavam também a serviço dos navios, nos porões dos navios, e quem já leu a carta, o Evangelho de Romanos, vai também perceber que existem algumas citações apontando para estes trabalhos de escravos que esses homens faziam. Ao se apresentar assim, Paulo ele renuncia a qualquer mérito ou autonomia humana, apesar de Paulo ter estudado aos pés de Gamaliel, apesar do apóstolo Paulo ter diversos troféus, apesar do apóstolo Paulo fazer parte de uma corte, apesar do apóstolo Paulo estar em diversos julgamentos de campeonatos na antiga Grécia e diversas vezes nas arquibancadas para olhar aqueles homens que corriam para receber troféus, Paulo ele se coloca como escravo de Cristo, como servo de Cristo, e que está ali para fazer cumprir uma missão como apóstolo. E nós percebemos que Paulo ele não exalta nenhum dos seus cargos. Ele exalta que ele é servo e escravo de Cristo. Então, isso é uma das coisas que chama a atenção quando o apóstolo Paulo ele faz essa introdução desta carta de Romanos. Então, sua vida, sua identidade, seu ministério estão sobre a autoridade absoluta de Cristo. Ele deixa entendido que ele está sobre o domínio de Cristo. Ele está sobre sob a responsabilidade de Cristo. Ele se coloca como alguém que não tem como se dirigir, porque ele é dirigido por Cristo. Ele não tem como tomar decisões, porque quem toma decisões para ele é o próprio Cristo. E isso é algo extraordinário. Então, eu costumo dizer que a humildade, ela precede a honra. E o apóstolo Paulo, ele se coloca aqui com um espírito de humildade. Não é uma humildade das pessoas não ter o que comer, não ter o que vestir, não ter o que calçar, mas é uma humildade de espírito. É alguém de simplicidade de espírito, é alguém acessível a qualquer pessoa, é alguém que está disposto para que o próprio Cristo possa utilizar ele como instrumento para onde Cristo quisesse guiá-lo, ele estava à disposição. Então, sua vida, sua identidade, seu ministério estão sobre a autoridade absoluta de Cristo. Ele não é mais Saulo de Tarso, o fariseu zeloso, mais um escravo de Cristo, comprado por um preço e que agora serve como total lealdade, ou serve com total lealdade ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que bom que muita gente pudesse ter essas características que o apóstolo Paulo, como líder de uma multidão de pessoas, como exemplo de liderança, ele se dispõe, mesmo sendo apóstolo, a se apresentar como servo e como escravo de Cristo. Nós estamos vivendo uma geração onde as pessoas decidem exaltar o seu cargo, decidem exaltar a sua função eclesiástica, decidem exaltar a sua profissão, decidem exaltar aquilo que ele tem, e às vezes isso fala muito mais alto, e nós precisamos entender que tudo que nós temos é propriedade exclusiva, peculiar de Cristo. Eu, quando leio Romanos, fico fascinado, não sei se por isso ou por esta razão Deus me fez, nesse primeiro trimestre de 2026, escolher esta carta. Nós temos nesta carta muita coisa, não dá para explorar tudo aqui, nós não temos como esgotar esse assunto nesta aula, nem nesta lição, apesar dela ter 13 lições, nós
flutuaremos por cima desta carta de Romanos, não dá para mergulhar profundamente nela, porque nós demoraríamos aqui, quem sabe, anos para estudar esta carta de Romanos, pois ela tem temas centrais específicos, como já foi citado, né, a justificação de Deus revelada no Evangelho. Nós vamos encontrar nesta carta de Romanos a salvação pela fé e não pelas obras. Nós vamos encontrar nessa carta de Romanos a universalidade do pecado e da graça. Nós vamos encontrar nesta carta de Romanos judeus e gentios unidos em Cristo. Então, é um espetáculo essa carta de Romanos. Paulo escreve para uma população de mais de 1 milhão de habitantes. Paulo escreve para um povo com uma diversidade cultural muito grande. Então, eu quero dizer a você, aluno, permaneça aí, pega a sua Bíblia e marca o que nós vamos viajar nesta carta de Paulo e nesta historicidade que Paulo decide compartilhar com todos nós e fazer uma aplicação bíblica, cultural e teológica para lá e antigamente, para aquele povo lá e antigamente e para nós aqui e agora. Então, no primeiro tópico desta lição, no segundo subtópico, nós vamos estudar acerca do chamado para o apostolado que o apóstolo Paulo teve. E ao ler a lição, nós vamos encontrar que em seguida o apóstolo Paulo afirma ser chamado para apóstolo. Então ele faz agora a apresentação do seu ministério. Primeiro, ele se coloca como servo. Primeiro, ele se coloca como escravo. Segundo, ele se coloca como alguém que agora tem um apostolado sobre a sua vida. E ele faz uma afirmação de como Deus lhe chamou para o ministério apostólico. A palavra apóstolo, ela significa literalmente alguém que é enviado. Não é alguém que é chamado, é alguém que é enviado. Porque chamado Paulo já tinha sido. Agora, Cristo, através do Espírito Santo, enviado de Deus, agora decide enviar esse homem, que é Paulo, para cumprir uma missão. Então, a palavra apóstolo ou apóstolos, ela literalmente significa alguém que é enviado. Um mensageiro ou embaixador com uma missão oficial. Então, Paulo agora vai falar das suas credenciais. Deixa-me abrir um parêntese para fazer uma exposição tanto a você, aluno, que está estudando, quanto a professor, quanto a membros de igreja, congregados, e também a você que é obreiro da casa do Senhor, que exerce um ministério, seja de diácono, auxiliar, porteiro, seja de presbítero, diaconisa, missionário, missionária, evangelista, pastor, pastora. Nós somos mensageiros de Cristo. Nós somos embaixadores com uma missão oficial. Qual é a missão da igreja? A missão da igreja é pregar Cristo ressuscitado, é manter o evangelho da cruz, é pregar o evangelho que transforma, sem máscaras. Nós precisamos pregar esse evangelho que convence o homem do pecado, da justiça e convence o homem do juízo. Nós estamos numa geração pobre de conhecimento, pobre de leitura da palavra, pobre de aprofundamento bíblico, cultural e até teológico. E nós precisamos nos atentarmos para este preparo, porque percebe que Paulo está dizendo que ele é apóstolo de Cristo, ele é mensageiro e ele é um embaixador. Então, a função de uma embaixada é algo de uma responsabilidade muito grande. Não se assume o cargo de embaixador, não se coloca ninguém como embaixador sem primeiro testar o conhecimento desta pessoa. Então, tem muita gente exercendo funções na igreja
e que às vezes não se preocupa com o seu aprendizado, não se preocupa em estar à altura para servir com dignidade todos aqueles que ele vai entregar uma mensagem. E eu me preocupo quando eu vou entregar uma mensagem a alguém, porque eu não posso entregar qualquer mensagem. Mensageiro, ele já deve chegar a quem ele vai entregar a mensagem com a mensagem certa, para que essa mensagem seja de fácil entendimento. Então, nós precisamos nos preocupar. E aí eu já percebo a preocupação em Paulo em agora apresentar as suas credenciais como apóstolos de Cristo, ou como apóstolo de Cristo. Então, ele se coloca como mensageiro, ele se coloca como embaixador, e ele agora como embaixador, ele está agora com uma comissão oficial. E eu quero neste momento dizer para você que nos ouve, tá? como alunos, como professor, como obreiros ou obreiras da casa do Senhor, nós somos embaixadores oficial deste reino. Cristo nos escolheu, Cristo nos enviou. Eu não preciso ter um título de apóstolo, porque para ser apóstolo teria que ter alguns passos e algumas diretrizes que não quero me ater aqui neste momento a este processo. Então Paulo vai fazer as segundas citações. Este não foi um chamado que ele buscou ou para o qual ele se candidatou. Então Paulo não fez uma prova, Paulo não se candidatou para isso, Paulo não se ofereceu para receber esta missão de ser mensageiro, de ser embaixador do reino de Deus. E Paulo percebe que ele foi convocado, ele foi vocacionado. Ele apresenta para nós que o seu ministério apostólico foi uma vocação divina. E além de ser uma vocação divina, ela foi irresistível. E ela veio diretamente de Cristo. E ele percebe que Cristo lhe chamou para ser mensageiro na entrada de Damasco, citada em Atos, capítulo 9, e que todos nós conhecemos que ele ia perseguir a igreja, ele ia acabar com o culto, e Deus decide ter um encontro com ele na entrada de Damasco. Então, este chamado, ele vai conferir uma autoridade única para que o apóstolo Paulo pudesse falar em nome de Deus e estabelecesse a doutrina da igreja. Então, ele não era um filósofo apresentando suas próprias ideias, mas um embaixador com uma mensagem oficial. E além disso, ele estava ali para enaltecer ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Então, sua autoridade não vinha de homens, mas a sua autoridade como embaixador vinha direto dos céus. E daí a gente precisa pensar, tá? Quem de fato me escolheu para o ministério? Quem me chamou para o ministério? Como eu devo exercer o meu chamado ministerial? Quem de fato me escolheu? E eu preciso parar. E depois eu preciso analisar comigo mesmo se eu tenho a mensagem certa para a pessoa certa. Pois como embaixador eu preciso estar pronto para servir ao reino de Deus. No primeiro capítulo da nossa revista, de número 1, e o terceiro inciso diz o seguinte: a separação para o evangelho. E por fim, Paulo se descreve como separado para o evangelho de Deus. A palavra separado tem a mesma raiz da palavra fariseu, que significa o separado. Que nós vamos nos deparar aqui com uma ironia profunda. Paulo, que antes era um fariseu, separado para a defesa da lei judaica e para a perseguição da igreja, agora está separado por Deus para uma missão diretamente oposta
você vai perceber que agora Paulo, ele vai se apresentar como alguém que o próprio Deus separou para uma missão específica. A proclamação das boas novas da graça. Paulo vai usar esse termo graça. Paulo vai bater de frente contra algumas heresias, contra algumas coisas que estavam tentando entrar na igreja na sua época, e com essa afirmação Paulo se declara como alguém separado por Deus. Então essa separação, ela implicava uma consagração total exclusiva à tarefa de pregar o evangelho como uma missão que redefiniu todo o propósito de sua existência e pela qual ele estava disposto a morrer em favor do evangelho. Nós estamos vivendo uma época em que muita gente já não mais está disposto a sofrer pelo evangelho de Cristo, não estão mais dispostos a cumprir o propósito daquilo que Cristo tem reservado para a sua vida. Mas eu quero, nesta aula de hoje, dizer a você que nós precisamos estar dispostos a servir a obra de Deus, e, se for preciso, entregar a nossa vida por aquele que nos chamou para esta missão tão específica, que é ser porta-voz de Deus nesta terra para uma geração que ainda pode, através de cada um de nós, ser exemplo de homens e mulheres de Deus. Para refletir, assim como Paulo, fomos chamados e separados por Deus. Qual é a sua identidade primária? Eu preciso perguntar, tá? Quando prenderam Jonas, a primeira coisa que perguntaram a Jonas foi: de onde vens? Qual é o teu nome? De que terra tu és? O que fazes daqui? Então, esta coisa de identidade é algo que nós precisamos nos preocupar. Então, a pergunta que não quer calar é: você se vê como um servo de Cristo? Separado para o propósito dele? E, além disso, sua vida diária, ela está ao serviço da obra de Deus? Então, nós precisamos servir a Cristo com diligência. A Bíblia diz que o dia vem, chegará uma hora em que os homens vão querer ouvir você transmitir algo de Deus e nós não estaremos mais aqui. Vamos para o segundo tópico da nossa lição, que trata sobre a natureza do Evangelho. E aí, o apóstolo Paulo, ele vai falar acerca do Evangelho prometido pelos profetas. Então, Paulo vai dar uma olhada lá para o Antigo Testamento. Paulo vai olhar lá para o início da criação. Então, Paulo faz questão de enfatizar que o Evangelho não é uma inovação, não é algo novo, não é algo que está começando no Novo Testamento. Paulo vai trazer a luz do Evangelho olhando para a antiga aliança, para lá e antigamente. Paulo faz questão de enfatizar que o Evangelho não é uma inovação ou uma religião nova, mas o cumprimento da promessa muito antiga, que Cristo, ou seja, o próprio Deus, faz esta promessa para nós antes da fundação do mundo. Então ele afirma que o Evangelho foi antes prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Romanos capítulo 1 e o verso 2. Isto conecta a mensagem de Cristo com toda a história da redenção, desde o Evangelho. Cristo já vem sendo citado. Então, nós vamos encontrar que Cristo é citado em Gênesis, capítulo 3, verso 15, quando o homem peca e Deus vem ter uma conversa com Adão, e naquela conversa Deus faz uma promessa de Cristo. Ele diz o seguinte: olha, da mulher nascerá um varão, e esse esmagará a cabeça da serpente, porém ela lhe ferirá o calcanhar. Então nós vamos encontrar o Evangelho vindo, tá?
desde o livro de Gênesis, desde o início, desde o princípio. O próprio Deus já começa a estabelecer esta vinda de Cristo aos homens para remissão, para justificação dos seus pecados. E Cristo vem com um propósito. Mas o processo, ele começa lá mesmo antes da fundação do mundo. Então, nós vamos encontrar aí que esse evangelho, que este anúncio de Cristo passa pelas alianças com Abraão, ou aliança abraâmica, ela passa por Davi, até as detalhadas profecias do profeta Isaías, que profetizou acerca de 700 anos antes de Cristo, e Isaías no capítulo 57 vai fazer uma fundamentação do que Paulo traz como argumentação na carta de Romanos. O evangelho da Antiga Aliança, ou o evangelho do Antigo Testamento, não anula, tá? Ou seja, o evangelho do Novo Testamento não anula o Antigo Testamento. Pelo contrário, ele é a chave que abre seu verdadeiro significado, mostrando que Cristo, mostrando que Jesus é o clímax de toda a revelação de Deus. Então, Cristo está citado desde o início da criação. Por isso ele é o início e o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega, ele é de eternidade a eternidade. Ele é Senhor. Então, Cristo veio para remissão dos nossos pecados. Então, Paulo vai apresentar, primeiro você percebeu que ele se apresentou. Paulo vai apresentar a carta aos Romanos. Depois que ele apresenta a carta aos Romanos, ele se apresenta. Depois que ele se apresenta como escravo, ele se apresenta como apóstolo. Depois, agora, ele vem apresentar o evangelho, e nessa apresentação do evangelho, ele apresenta Cristo. Então, no segundo tópico, do segundo ponto da nossa lição, Paulo vai falar acerca do centro em Cristo. Então, o conteúdo central do evangelho é acerca de Cristo como Filho de Deus. Então, Romanos capítulo 1 e o verso número 3, o apóstolo Paulo ele vai tratar acerca da mensagem de Cristo, e não é, primeiramente, um conjunto de regras e um código moral, uma filosofia de vida, mas uma pessoa. Então, Jesus Cristo, ele é uma pessoa. E Paulo vai, mais uma vez, apresentar Cristo como uma pessoa. Então, Paulo resume a essência de sua identidade e de sua natureza, ou das duas naturezas. Então, Paulo vai falar da natureza humana de Cristo, ele vai falar da natureza divina. Então, sua humanidade, Paulo vai fazer uma exposição que Cristo é nascido da descendência de Davi segundo a carne. E Paulo diz o seguinte: informo, tá? Ou ele vai fazer uma informação ou um informativo. Ele vem informar a humanidade real, sua linhagem real, cumprindo as profecias de que o Messias seria o herdeiro do trono de Davi. Então ele vai fazer a apresentação de Cristo como um herdeiro do trono de Davi. Então ele vai puxar a linhagem de Cristo. E sua divindade. Paulo vai fazer a declaração de Cristo como Filho de Deus, e como Filho de Deus ele vai destacar que, como Filho de Deus, Cristo tem poder. E esse poder é segundo o Espírito de santificação pela ressurreição dos mortos. Isso atesta a sua natureza divina, que foi vindicada e publicamente demonstrada com poder através de sua ressurreição. Então, Paulo vai mostrar, através da ressurreição de Cristo, que Cristo tem um poder, e esse poder, ele veio de Deus, tá? Então, ele vai mostrar
Cristo como ser divino. Então ele vai agora apontar a sua divindade. Então ele vai apresentar Cristo como um ser divino. No segundo ponto da lição, no terceiro inciso, Paulo vai fazer a declaração de Filho de Deus com poder. Então ele vai apresentar esse Cristo com um poder absoluto, com um poder sobrenatural, com um poder divino. E aí agora Paulo vai tratar acerca da ressurreição. A ressurreição é o evento central da fé cristã e a prova definitiva da divindade de Cristo, do poder do Evangelho. Ao ressuscitar dos mortos, Jesus venceu o pecado, venceu a morte e ele venceu o inferno, validando todas as suas reivindicações. É crucial notar que a ressurreição não fez de Cristo o Filho de Deus. Ela declarou de onde vem nossa palavra, horizonte. Então, horizô, de onde vem a palavra horizonte, e significa marcar o limite, definir. Então, a ressurreição de Cristo marcou um limite para o homem, ela definiu o limite para o homem. Então, publicamente, e se nós olharmos o texto, publicamente, isso traz para nós um poder muito grande, porque agora, através da ressurreição, ele sempre foi, desde a eternidade, ele sempre foi o Cristo, o Filho de Deus vivo, com autoridade, com poder extraordinário, com poder sobrenatural. Então a ressurreição é o selo para os homens, tá? De aprovação de Deus Pai sobre a obra redentora do Filho, garantindo a eficácia da salvação que ele oferece a todos aqueles que nele crêem. Então, nisso nós precisamos pensar. O Evangelho que você conhece e compartilha está contado, está citado, é o centro na pessoa e na obra de Jesus Cristo, ou se tornou uma lista de regra e tradição. Então, o que isso de fato se tornou? Nós precisamos olhar para nós, olhar para este Evangelho de Cristo e encarar que Cristo é o centro, Cristo é a obra de Deus, Cristo é a pessoa de Deus revelada aos homens, que veio com um papel crucial de redimir, de transformar, de justificar, de aproximar esse homem caído de Cristo. Nós vamos encontrar que Paulo vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então Cristo veio, através da sua morte vicária na cruz do Calvário, ele veio cumprir o propósito de Deus em nós para aproximar o homem de Deus. Então este homem caído, este homem perdido, esse homem que não tinha para ele naturalmente esperança de salvação, Cristo veio como a esperança, Cristo veio como a justificação, Cristo veio pela graça, Cristo veio pela fé, trazendo a todos esses homens a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então a justiça de Deus revelada, ela é declarada pelo apóstolo Paulo, que no Evangelho se descobre a justiça de Deus. Então, Paulo escrevendo em Romanos, capítulo 1, e eu vou ler para a gente poder nortear esse terceiro capítulo, no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, e o verso de número 17. Paulo faz a segunda afirmação. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Viver pela fé aqui não é não trabalhar, ficar em casa, esperar que Deus providencie tudo,
Viver pela fé é depender espiritualmente de Deus. Não que materialmente você não seja beneficiado pela fé. Mas eu não posso fazer isso de um carro-chefe, não querer trabalhar, não querer cumprir as minhas tarefas como ser humano para trazer o alimento para minha casa e ficar dependendo de um de outro, achando que isso é o evangelho pela fé, porque a fé aqui agora, ela trata justamente desta redenção, da salvação, da justificação de Cristo aos homens pela fé. E é por isso que nós estamos aqui, para justamente fazermos parte desse coro de homens e mulheres que foram justificados em Cristo Jesus nosso Senhor. Então esse é um dos conceitos mais importantes de toda a carta de Romanos. A justiça de Deus. Então, nós vamos encontrar aqui, nesta justiça de Deus, que ela não se refere aqui à sua justiça punitiva, não se trata de punição. Nós temos uma palavra acima, grega, e isso não trata de punição, tá? Ela trata da conciliação, da justificação, justamente que Cristo vem trazer aos homens como um presente a todos os pecadores. Então esta palavra não se refere aqui à sua justificação punitiva, mas à sua retidão, que é concedida a todos nós, a todos os homens, a todos os pecadores, como um presente que Deus, através de Cristo Jesus, trouxe a todos aqueles que haviam pecados, ou a todos aqueles que herdaram este pecado de Adão, que Paulo diz que ele veio a todos os homens. Então, a justificação é um ato de graça pelo qual Deus declara justo o pecador que crê em Cristo. Por isso, a doutrina da justificação. Nós não merecíamos. Nós éramos dotados de pecados. Nós não tínhamos condições nenhuma de estarmos onde nós estamos. Mas a graça de Deus nos alcançou, e aí a Bíblia diz que pela graça sois salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é um ato de graça pelo qual Deus declara justo o pecador que em Cristo Jesus se abrigou, creu, que em Cristo alcançou a salvação pelo fato de crer que Cristo é e era e continua sendo o Filho de Deus. Então, quando nós alcançamos essa graça, quando o homem alcança essa graça, quando esse homem acredita que Cristo é o Senhor, então ele recebe a justiça perfeita de Cristo na conta, tá? Ou na sua conta, e ele tem um crédito lá. E Paulo, escrevendo em Timóteo, ele vai dizer desse tesouro, tá, que nós temos. Paulo, o escritor, né, escrevendo ao jovem Timóteo, ele vai falar justamente desse tesouro guardado. E eu quero dizer para vocês que nós temos que guardar isso. Paulo também vai citar esse lugar de guardar como um depósito. E ele vai falar também desse depósito que nós temos guardado. Tá? Então, eu quero dizer para você que me ouve nesta aula de introdução, que nós precisamos guardar tudo isso que nós recebemos de Deus. Eu quero ler 2 Timóteo, capítulo de número 1, verso 4. Paulo diz assim, ó, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 13. Desculpe, eu falei o verso errado. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Então, nós temos um depósito,
tá? E nesse depósito, nós temos que guardar com um esforço muito grande o que Deus tem feito por nós. Então, esta doutrina da justificação não é alcançada por esforço humano, mas essa doutrina da justificação é um dom recebido e ele é recebido de fé em fé. Por isso que nós lemos Romanos, capítulo 1, e o verso de número 17, que Paulo faz a abertura, tá, praticamente, desta doutrina. Depois de fazer toda a sua apresentação, ele se baseia neste texto muito poderoso. Então, nossa salvação, nossa justificação, ela é algo adquirido justamente pelo dom que Cristo nos deu. E esse dom, ele foi derramado em nós de fé em fé. Então aqui é uma expressão que enfatiza que a fé é o único meio, do começo ao fim, como está escrito, o justo viverá da fé. Então nós vamos encontrar essa palavra fé mais uma vez em Abacuque, capítulo 2, também citando que o justo viverá da fé. Paulo faz uma busca no Antigo Testamento, ele traz esse texto que está inserido no livro de Abacuque, capítulo 2 e o verso 4. Eu vou ler para a gente fundamentar com mais precisão esta expressão de Paulo. 2 Abacuque, capítulo 2 e o verso 4. Eis que a sua alma se inclina, não é reta neles, ou nele. Aí ele diz assim, mas o justo, pela sua fé, viverá. Ou mais o justo viverá da fé. Então, nós vamos ao terceiro tópico dessa lição que diz, salvação pela fé. O apóstolo Paulo afirma que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, a salvação é mediante a crença em Cristo. Para ser salvo, precisa crer que Cristo é o Filho de Deus. Precisa se crer que Cristo nasceu de uma mulher. Precisa crer que Cristo ele é humano. Ele era humano, ele era 100% Deus. E ele era 100% homem. Então, na doutrina da cristologia, ciência que estuda a pessoa de Cristo, nós vamos encontrar a sua natureza, a sua deidade, nós vamos encontrar os seus atributos peculiares. E aí, nós vamos compreender que Paulo usa esta carta para embasar a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da justificação, o perdão pela graça, o perdão pela fé. Então, por essa razão, Paulo vai fundamentar aqui nesta carta de Romanos acerca de uma das maiores doutrinas da Bíblia, que é a doutrina da justificação, a doutrina da salvação, e essa doutrina da salvação, ela é pela fé. Então, a maior doutrina fundamentada na carta de Romanos é a doutrina da salvação. Então, Paulo vai levando os crentes a compreender qual é o processo da salvação e como se dá esse processo da salvação. Então, aqui é uma carta autoexplicativa, passo a passo, sobre a salvação em Cristo Jesus. Então, o apóstolo Paulo ele vai afirmar que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, e ele fala isso em Romanos capítulo 1 e o verso 16. Então a palavra poder aqui é dunamis, que quer dizer de onde vem a dinamite, de onde vem o poder, tá? Também ligada à autoridade. Então, dínamos ou dunamis é a autoridade, poder de Deus sobre o homem. Então Cristo nos deu um poder
através da sua palavra. Nós temos essa autoridade para usar o nome de Cristo, para expressarmos aquilo que Cristo colocar na nossa boca, e isso sai como uma flecha, sai como um poder, com autoridade para convencer, para salvar todo aquele que se havia perdido. Então o evangelho não é um conselho fraco, um conceito fraco, não é também um conselho fraco, não é uma afirmação fraca. Então o evangelho é o poder explosivo, e esse poder ele transforma o homem, tá? Porque esse poder, essa transformação, ela vem de Deus com ação sobrenatural que faz deste velho homem uma nova criatura em Cristo Jesus. E esse poder opera não para qualquer coisa, mas esse poder opera para salvação. A palavra salvação, ela é sotério, ou ela vem de uma matéria por nome soteriologia, ciência que estuda a salvação. Então o termo ele é abrangente. Esse termo ele significa libertação completa. E essa libertação, ela não é libertação de qualquer coisa. Essa libertação, ela é uma libertação do castigo, é uma libertação do poder de um dia, da própria presença do pecado que entrou no homem através de Adão. Então Cristo veio para a libertação deste homem. Então, quando esse homem crê, quando esse homem encontra Cristo, as cadeias que lhe prendiam caem por terra, porque agora ele é propriedade de Deus. Por isso, o próprio Cristo disse, lá em João, capítulo 8, e o verso 36. O escritor de João, ele vai dizer o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E agora vem a condição, porque a condição, ela começa dizendo o seguinte: e se é condicional. E se, pois, o homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então tem muita gente que encontrou o evangelho, está na igreja, mas ainda não foi liberto. Por quê? Porque ele precisa conhecer a Cristo. E uma vez que ele conhece a Cristo, agora vem a condição. Tá? Porque Paulo vai dizer, se esse homem conhecer a Cristo, ele será liberto. Porque nós percebemos que tem muita gente na igreja, cultua, está com a Bíblia, é um obreiro, mas não passou por esse processo. E se, pois, o homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, se, pois, Cristo libertar esse homem, ele será livre. Então, para que um homem natural fosse liberto, outro homem teria que vir libertá-lo. Por isso que Cristo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, ele é citado como o segundo Adão. O primeiro Adão, terreno. O segundo Adão, espiritual. Então, esse segundo Adão, que é Cristo, veio para vencer o poder das trevas. Tudo aquilo que o homem terreno praticou e inseriu no mundo, que atingiu todos os homens, o homem Adão espiritual veio do céu para desfazer as obras do diabo. Então, a salvação, ela é um termo abrangente, que significa a libertação completa do pecado, do poder e um dia da própria presença do pecado. Então, o único requisito para o homem receber essa salvação não é outra coisa senão a fé. Pistis. Uma confiança total, e esta confiança total, ela redime o homem, tá? Ela é cedida ao homem, ela entra no homem, ela entra na pessoa, e através da obra de Cristo, esse homem, esta mulher, é redimido dos seus pecados. Então, não são as obras, não são os rituais ou linhagem que salva, mas a fé redentora em Cristo Jesus, nosso Senhor. A fé que vem de Deus, a fé que vem de Cristo,
que entrou nesse homem e fez essa transformação através de Cristo Jesus. Depois, no terceiro subtópico desta primeira lição, nós vamos encontrar aqui que a salvação não veio para alguns, a salvação veio para todos. Então, ela veio tanto para os judeus, quanto ela veio para os gregos, quanto ela veio para os gentios. Então, a salvação, ela alcançou todos os homens, porque a salvação ela é universal. Então, o evangelho de Cristo tem um alcance universal, quebrando todas as barreiras. Então, Paulo enfatiza que a salvação ela é oferecida primeiro, tá, para os judeus e também para os gregos. A prioridade histórica foi para os judeus, que foram os primeiros a receberem as promessas e a quem o Messias veio. No entanto, a oferta de Cristo, que ela se estendeu primeiro aos judeus e ela se estendeu também aos gregos, tá? Ela se estendeu igualmente a todos os povos, sem distinção de raça, de credo, de nacionalidade, de idade. Cristo veio, a salvação veio, o evangelho veio para todos os homens que haviam cometido pecado. Assim como o pecado foi universal, ele atingiu todos os homens, a salvação também era universal, porque ela veio para redimir todos os homens. Ela veio para justificar todos os homens. Então, Paulo trata a seguir acerca dessa salvação. Então, Paulo vai mostrar para nós que essa salvação ela é uma salvação universal e ela é acessível a qualquer pessoa. Então, o evangelho é a resposta gloriosa de Deus a essa necessidade global de cura, de salvação para este homem que havia caído. Pastor, qual é a aplicação pessoal de toda essa lição? Primeira pergunta: você já se envergonhou do evangelho em alguma situação? Reflita sobre o seu poder, sobre sua autoridade, sobre a explosão que é esta salvação. Então, dunamis é explosão, é poder de Deus a todos os homens. Para quê? Para salvar, para justificar. Então, quem prega esta palavra e tem o poder e a autoridade, ele prega esta palavra, ele prega o evangelho com ousadia, ele transmite, ele compartilha as boas novas de Cristo com autoridade. Se você percebe que há uma timidez em falar de Cristo, falta poder sobre você, falta autoridade para que você tenha ousadia no espírito para a transmissão com precisão desta palavra de Deus. Vamos para a conclusão. A introdução da carta aos Romanos estabelece um fundamento inabalável para a nossa fé. O Evangelho não é uma filosofia humana, mas o Evangelho é o poder de Deus em ação. Ele está centrado na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus, o Senhor nosso, o Deus nosso. Então, esta salvação, ela foi prometida desde a antiguidade e vindicada pela ressurreição que fez com que Cristo fosse alguém com uma autoridade, um poder visível a todos os homens, para que esses homens reconhecessem Cristo como alguém enviado de Deus para a remissão de pecados. E, por fim, todos nós que recebemos esta salvação pela fé, podemos entender que esta salvação ela é uma salvação unicamente pela fé e está disponível para toda a humanidade. Como crentes, somos chamados a ter uma mesma convicção de Paulo. Não nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, mas nós precisamos proclamar com ousadia, com
sabedoria, com inteligência, sabendo que esta salvação, que este evangelho, que esta salvação ela é a única esperança para o mundo perdido. Que possamos viver como servos de Cristo, como serva de Cristo, separado para esta gloriosa mensagem, podendo ser canal de bênção para que as pessoas sejam maravilhadas, fiquem alegres, fiquem felizes, para que essas pessoas possam se achegar a Cristo. Com a justiça de Deus, que nos foi gratuitamente concedida. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês, que essa classe, que vocês que estão estudando essa revista de Romanos, possam se apaixonar por esta carta, possa amar esta carta e possa tê-la como regra de salvação, como prática de transformação, de libertação e de fundamentação da doutrina da salvação através da justificação pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe, abençoe sua casa, sua vida, sua família.